Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Louvado seja Deus por esse tempo preparado pelo Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Saudamos também aqueles que estão nos assistindo online, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versos 8 a 10. Será projetado, eu vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje. Se você pudesse colocar em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Romanos 13, versos 8 a 10. Vamos ler, e diz a palavra do Senhor: Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Amém? Oremos. Paizinho, te louvamos, te glorificamos, ó Pai, porque cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que nos alimenta, palavra que por si fala aos nossos corações. Mas agora, Deus, nós te pedimos, seja sobre nós e continue, Espírito Santo, a nos conduzir neste tempo, para que, através do Teu Espírito, o Senhor possa acrescentar um pouco mais, conforme a Tua vontade, da porção que vem do Senhor sobre nós, e sejamos alimentados e fortalecidos na fé. É isso, ó Pai, que oramos, e já te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos nos assentar. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de culto, tempo de continuarmos na presença dEle, o Senhor. E a palavra é aquilo que Deus quer nos levar a refletir nesse tempo, nesta noite, que o amor é um mandamento de Deus. O amor é mandamento. A palavra vai nos levar, e aqui o apóstolo cita, que não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. E diante desta palavra, algumas citações. Uma das situações que vem a nós nesse tempo é de John Wesley, o fundador do metodismo, quando nós pensamos e vamos refletir nesse tempo que o amor é um mandamento de Deus a nós. E o amor é algo que precisamos viver, precisamos ali colocar em prática nas nossas vidas. Porque o amor de Deus, o amor dele sobre nós, é revelado a nós todos os dias. Nós cremos nesta promessa de Deus sobre nós. Mas nós também precisamos ser semeadores daquilo que Deus é. E Deus é amor. Você crê? Deus é amor.
Se Deus é amor, nós pertencemos a Deus, então nós somos, pela graça e pelo Espírito de Deus agindo em nós, nós somos semeadores do amor de Deus. Eu e você, nós, discípulos da igreja, nós somos aqueles que vão levar este amor de Deus. E John Wesley, quando pensamos nesta palavra, nós nessa noite, que o amor é mandamento, ele vai dizer uma frase que diz assim: uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. John Wesley já nos leva a pensar nisso, nós como povo de Deus, como igreja, ele já nos direciona a essa necessidade. O maior valor a nós é o amor de Deus revelado a nós, e assim, então, também vamos viver esse propósito para a nossa vida. Lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, se você puder, abra aí. O apóstolo Paulo também vai falar a nós do caminho excelente para vivermos como igreja, mas também como família, também em todas as áreas da nossa vida, onde nós estamos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 a 4. Eu vou ler, se você quiser assim também, repete, leia aqui conosco. 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai também revelar a nós sobre esse caminho excelente para a nossa vida, para a igreja, para todos os aspectos em que precisamos viver, e ele fala desse caminho excelente que é o amor. Então lá em 1 Coríntios 13, de 1 até a 4, vai dizer assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue todo o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? O apóstolo Paulo, então, vai também nos pautar a respeito e nos levar a entender que o amor é mandamento para a nossa vida. Mas precisamos pensar e refletir. E quanto a nós, como igreja, como discípulos, como famílias, como comunidade, como o mundo em que temos vivido, quanto a nós, na prática e vivência do mandamento, como nós estamos? Será que nós temos vivido esse mandamento de Deus? Será que nós temos colocado isso como praticidade nas nossas vidas? Nossas atitudes têm sido uma demonstração diária de amor, de afeto, compreensão, ou talvez de desafeto, de indiferenças, de rancores, e por aí vai. Nós precisamos, como igreja, pensar e entender que a nossa maior pregação, o nosso maior discipulado, não é necessariamente aquilo que nós falamos, mas sim aquilo que nós fazemos. As nossas atitudes, as nossas ações, elas valem mais do que as nossas palavras. E a nossa ação, a nossa atitude, o nosso dia a dia, ele tem que ser pautado neste mandamento do amor, para que nós sejamos abençoados e também nós possamos ser abençoadores no reino de Deus, em nome de Jesus. Deus nos chama a isso. O amor é mandamento. E nós vamos lá no Antigo Testamento, na lei, lá nos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés como instrução para o povo de Deus, para o povo de Israel, como direção àquela nação, aquele povo escolhido pelo Senhor. E isso está lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, você pode
abrir, ou você pode marcar, depois você lê lá na sua casa. Lá vai nos levar a refletir sobre os 10 mandamentos. E ali é ensinado ao povo quanto à providência, a procedência digna e correta diante de Deus, mas também diante dos homens. Quando nós vamos lá nos 10 mandamentos, aí nós começamos a entender esse Deus que ama o seu povo, esse Deus que conduz o seu povo, esse Deus que instrui o seu povo, esse Deus que ensina o seu povo. Quando ele, então, vai direcionar a cada um, aquela nação, ele já começa dando a nós ali os mandamentos, e ali o fundamento, a base para viver e obedecer os 10 mandamentos é a vivência do amor. Mas talvez você pergunte, mas o que isso significa? É primordial e fundamental para as nossas vidas a vivência do amor verdadeiro somente a Deus. E quando nós vivemos este amor verdadeiro somente a Deus, e desta forma, então, nós iremos adorar somente a Deus. Se nós amamos verdadeiramente ali ao Senhor, nós iremos então temer somente a Deus. Nós iremos então obedecer somente a Deus. Nós iremos então servir somente a Deus. Nós iremos então glorificar somente a Deus. E jamais iremos desobedecer ou desonrar, ferindo, a Deus ali, se prostrando, adorando ali a outros deuses, imagens, cultos ou crenças que vão ferir os princípios de Deus. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E, consequentemente, quando nós amamos somente a Deus, Deus é esse Deus que vai cuidar de nós. Deus é esse Deus que vai forjar, Deus vai moldar o nosso caráter, e então as nossas atitudes e as nossas ações serão concernentes ao exercício do amor ao próximo. Isso significa que jamais, então, iremos cometer atos que irão ferir o nosso próximo. Jamais iremos cometer atos que vão destruir o nosso próximo. Jamais iremos agir de maneira como lá os mandamentos vai dizer. Nós não iremos jamais matar, não iremos roubar, não iremos adulterar, não iremos desonrar pai e mãe, não iremos cobiçar, não iremos destruir o próximo. Talvez você pergunte, mas é tão difícil para nós entendermos isso? E aí, quando pensamos nisso, que o amor é mandamento para a nossa vida, eu te convido você, nessa noite, a pensar na cruz de Cristo. O amor é mandamento a mim e a você, porque nós somos discípulos e nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? E pensar o amor como mandamento. Jesus, sabiamente, também vai resumir os 10 mandamentos de maneira tão clara e objetiva, para que nós possamos colocar em prática e sejamos abençoados e abençoadores no reino. Vamos ler mais esse texto lá, Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 37. Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 37. Jesus, ele vai resumir a nós esses 10 mandamentos de maneira tão clara e objetiva, para que nós possamos viver a praticidade e sermos abençoados, mas também abençoar vidas, também cuidar de vidas, também levar deste amor a tantos que precisam, em nome de Jesus. Mateus 22, versículo 36. Vamos ler? Mas qual é o mais importante?
de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesse mandamento. Amém? O amor é mandamento para as nossas vidas. E aqui o texto vai nos levar a pensar que toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois: amar a Deus e amar ao próximo. E aí eu volto a levar você a refletir mais uma vez ao sinal da cruz. De forma tão objetiva, o mandamento se revela a nós na cruz. Isso significa que quanto mais nós buscamos a quem? A Deus. Quanto mais nós adoramos a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos na presença de Deus, quanto mais nós santificamos a nossa vida, quanto mais nós exercitamos a nossa fé, mais nós iremos agir de maneira e com ações e com atitudes que vão ser abençoadoras na vida das pessoas. Quanto mais nós amamos a Deus, mais iremos agir de maneira que vai agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor também é as nossas ações, as nossas falas, as nossas atitudes, tudo aquilo em nós vai ser de maneira que vai glorificar o nome do Senhor, que vai exaltar o nome do Senhor. Nós vamos também viver ali como Jesus nos ensina, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela não pode ser acesa e colocada debaixo de algo, mas ela precisa estar em evidência para que, através da nossa vida, que brilha, que resplandece a luz dele, então também o nome do Senhor seja glorificado, exaltado em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o amor é mandamento e precisamos pensar na cruz. Nós precisamos a cada dia mais de um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com o Senhor, uma busca constante dEle, a nossa adoração a Ele, a nossa vida em totalidade ao Senhor. E assim, então, também, as nossas ações resultará numa vida de serviço e de amor ao próximo, em nome de Jesus. E no mundo que temos vivido, quanto precisamos dessa semeadura, de tudo aquilo que é de Deus na vida das pessoas, para que o nome do Senhor, para que o reino, para que Jesus, ele possa ser também reconhecido e assim adorado, e assim as pessoas possam também ser salvas, libertas e transformadas a cada dia para a glória do Senhor. E o amor como mandamento, Deus conta comigo e Deus conta com você. Deus conta com a sua igreja. Deus conta com o seu povo. E aqui em Romanos, nesse texto que lemos, é uma advertência quanto à única dívida que nos é cobrada, do amor de uns para com os outros. Eu creio que tantas lições nós poderíamos tirar diante desta palavra, mas há duas fundamentais para a nossa vida cristã. E a primeira, meu irmão, minha irmã, amar é obediência. Amar é obedecer a toda a lei. Versículo 10 que nós lemos aí, vamos ler de novo, Romanos 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10.
Vamos ler? Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Quem ama os outros não faz mal a eles. Amar é princípio. Amar é propósito. Amar é escolha. Amar é necessário. Amar é bênção. E quem ama, obedece a Deus. Você crê nisso? Quem ama, obedece a Deus. Quem ama, está em Deus. Quem ama, teme a Deus. Quem ama, glorifica ao nome do nosso Deus. 1 João, capítulo 4, versos 11 e 12, vai dizer assim. 1 João, capítulo 4, versos 11. 1 João 4, 11 e 12. Diz assim, se você quiser, acompanhe esse texto da palavra. E diz assim a palavra do Senhor: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. E o verso, mesmo capítulo, versículo 19 e 20, vai dizer assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Amar é obediência, amar é princípio, amar é necessário, amar é bênção. E quem ama, obedece, quem ama, glorifica a Deus através da sua vida, através das suas atitudes, através das suas ações, conforme Deus nos ensina, conforme Deus quer de nós, em nome de Jesus. E amar, para finalizar esta palavra, amar é cuidar do outro, como você cuidaria de você mesmo. Vamos ler lá, Romanos, o texto que lemos, mas agora o versículo 9. Romanos 13, 9, vamos ler a parte B, final deste versículo. Romanos diz assim: ame os outros como você ama a você mesmo. E aí, finalizando essa palavra, quando Deus nos chama a viver este mandamento como obediência, mas também viver este amor como cuidado com o outro, como nós cuidaríamos de nós mesmos. E uma questão para nós refletirmos e pensarmos: será que nós xingaríamos a nós mesmos? Você se olharia talvez no espelho, iria xingar você mesmo? Será que nós falaríamos mal de nós mesmos? Será que nós teríamos, talvez, a coragem de chegar lá na frente do espelho e começar a falar mal de nós mesmos? Será que nós daríamos, talvez, lá um soco ou um empurrão em alguém, ou beliscaria alguém, com o intuito de ferir, com o intuito de machucar? Será que nós faríamos isso em nós mesmos? Eu me daria ali um belo beliscão para me ferir, para me machucar? Certamente que a minha resposta e a sua é não. Nós não faríamos mal a nós mesmos. Então, a palavra é para nós entendermos que, da mesma forma como nós não faríamos mal ao outro, a nós não podemos amar e entender
que nós temos que cuidar do outro como eu cuidaria de mim mesmo. Se nós não falaríamos mal de nós mesmos, se nós não xingaríamos a nós mesmos, se nós não agiríamos ali de forma que iria nos machucar, porque muitas vezes nós nos pegamos agindo desta forma com o nosso próximo. Quantas vezes nós falamos, ou talvez usamos ali palavras, ou usamos expressões ou ações que vão ferir, que vão machucar, que vão destruir, e amar o outro como você ama a você mesmo. É não se permitir fazer ao outro o que não faríamos a nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, encerrando esta palavra, o amor é mandamento. Que nós possamos entender, que nós possamos aprender a amar ao outro, que nós possamos aprender a cuidar do outro, que nós possamos aprender a incentivar o outro, incentivar o próximo, que nós possamos aprender a orar pelo próximo, que nós possamos aprender a dizer palavras de bênção na vida do outro, do próximo, que nós possamos abençoar o próximo, as pessoas, e certamente nós também seremos abençoados em nome de Jesus. Eu tenho aprendido e digo que quanto mais nós abençoamos, mais nós seremos abençoados. Quanto mais nós usarmos a nossa boca para semear das coisas de Deus, para levar do amor de Deus, para levar daquilo que é o Espírito, daquilo que é o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito começa com Começa com o quê? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, o que mais? A paz, o que mais? A bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Que nós possamos ser semeadores daquilo que é de Deus, daquilo que é do Espírito, para que nós possamos receber também daquilo que é de Deus. Para que nós possamos também ser uma igreja que vai viver aquilo que é de Deus, em nome de Jesus. Esse é o caminho para que vivamos o verdadeiro amor. É realmente como a palavra aqui nos chama, que nós amemos os outros como nós amamos a nós mesmos, em nome de Jesus. E para encerrar, aí do ladinho, Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Se você puder, vamos ler juntos, mesmo que traduções diferentes. Romanos 12, 9 e 10. Amém? Vamos ler? Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amém? Que essa seja a nossa regra de fé em tempos difíceis, tempos desafiadores, tempos de tantas lutas, tempos de tantos dissabores, tempo de um mundo em que temos entendido a cada dia sinais, a cada dia a mostra de que o nosso tempo aqui no mundo e na terra está sendo encerrado. Tempos de tantas situações, de aflições, que tenhamos menos rancores, menos mágoas, menos ações que vá machucar, que vá destruir, menos palavras ofensivas, mas que sejamos semeadores daquilo que é de Deus, em nome de Jesus. Seja um semeador do amor de Deus. O amor é mandamento. Ame a Ele sobre todas as coisas na sua vida. E você certamente vai viver este amor ao próximo. Você vai ser um abençoador, uma abençoadora no reino. Você vai ser um homem, uma mulher de Deus. Você vai ser uma família ali abençoada. Seremos uma igreja abençoada em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Não deva nada a ninguém, exceto o amor de Deus
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver, não somente aqui nesse tempo de culto, mas na semana, todos os dias da nossa vida, esse mandamento do Senhor, que é o amor sobre nós e através de nós, aonde formos, pisarmos, que nós sejamos esta luz, que nós sejamos o sal e que possamos levar daquilo que é de Deus, que é do Espírito, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E assim seremos discípulos e discípulas de Cristo. E vamos cumprir o ID. E qual foi o ID que o Senhor nos deixou? ID, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?